Olá, alunos e alunas, sejam todos muito bem-vindos. Sou o Maestro Paulo e vim aqui para falar para vocês da bateria e da percussão, do nosso instrumento, a queridinha bateria, que é parte do nosso curso de música de banda. Mas para falar de bateria, a gente tem que desmembrá-la e falar de suas partes, dos pratos, dos tontons, timbais, suas máquinas de chimbal, do pedestal, de todos os acessórios que a gente tem. Estou com uma aqui desmontada, né, propositalmente, e a gente vai estudar as técnicas para se tocar bateria. Bora aí, mais dessa história, a gente tem que pensar também em outras civilizações e pensar da utilização da percussão e seus primeiros traços na história da humanidade. Sabemos que a percussão chegou rapidamente na criação da música, mas aqui está a cronologia da pré-história até o século XIX. Vamos saber tocar percussão rapidamente? Violão, flauta, instrumentos de sopro, djembe, contrabaixo. Cada instrumento tem a sua própria história. Então, os primeiros traços da percussão, a origem da bateria, tem uma história antiga multicultural. E os primeiros traços de pratos, tom-tom e tambores datam do século VII a.C. Isso mesmo. Esculturas e pinturas de pratos e tambores foram encontrados em túmulos de egípcios e romanos. A própria palavra tambor tem uma origem oriental do persa tambor ou do árabe tambu. O som da caixa encontra-se entre os tamborins marroquinos e os tambores são encontrados em todo o mundo, em culturas antigas, e isso sugere uma história muito antiga desses instrumentos musicais. O tom-tom foi encontrado em túmulos gregos. Eles achavam que tinha o poder de repelir os maus espíritos. Além disso, muitas pinturas mostram os pratos usados como instrumentos musicais em banquetes e festas. Mais tarde, tambores e pratos foram utilizados para fins militares, como outros instrumentos, chifres, trompetes, gaitas de fole. O objetivo era comunicar e enviar ordem aos soldados até o final do campo de batalha, ou para assustar o inimigo. Em particular, os otomanos introduziram o uso dos pratos para impressionar as tropas inimigas. Até hoje, ainda existe desfiles de banda militar, e essa maneira de ensinar percussão teve sua idade na era napoleônica. O uso da percussão também teve seus fins militares, e na época napoleônica não foi diferente. E não é que em algum momento até alguns escravos se apossaram da utilização desse instrumento? Pois é, a bateria chegou a Nova Orleans. Vamos conhecer um pouquinho dessa história. Muito mais tarde, no início do século XIX, são os escravos negros dos Estados Unidos que se apropriam do instrumento. A mudança ocorreu em Louisiana, quando os soldados franceses voltaram para a França em seus barcos, deixando para trás seus instrumentos mais volumosos. Pouco a pouco, bandas do estilo de New Orleans nasceram baseadas na improvisação. É esse estilo que deu origem ao jazz que conhecemos hoje. A dupla batida aparece por uma questão de economia. O prato estava preso ao bumbo e apenas um músico tocava os dois. As influências africanas do duplo tambor são inegáveis, embora difíceis de rastrear, porque tudo foi transmitido oralmente. Além disso, é claro, os escravos não podiam tocar tudo o que queriam quando queriam. Outro fato relevante que juntou esses instrumentos percussivos para formar apenas um instrumento foi a criação do pedal em 1910. Vamos conhecer um pouquinho dessa história. O primeiro pedal Charleston foi inventado e surgiram também os primeiros tom-tons. As peças da bateria eram tocadas separadamente e já no século XX, nas bandas e orquestras, os instrumentos de percussões eram tocados nas bandas e
que utilizavam 3 instrumentos separadamente: o bumbo, a caixa e o prato, e raramente alguns instrumentos de madeira para dar efeitos sonoros na música. No início do século XX, todas as baterias ainda não são modernas como as que conhecemos. Quais são as origens da bateria moderna? Como a marinha deixou de ser uma arte militar para se tornar uma arte de rock and roll, de pop rock e de muitos outros ritmos que conhecemos hoje? As bandas têm vários bateristas, ou digamos, percussionistas. Um que toca bumbo, um que toca caixa e o outro que toca prato. Em 1909, William F. Loeb inventou o pedal do bumbo, ou Toy Operate Bass Drum Pedal, facilitando o uso da bateria e reduzindo o número de percussionistas. Foi um sucesso de imediato e foi comercializado em grande escala no ano seguinte. Nesse momento, as peles da bateria ainda eram de animais e tinham somente uma cor. O estilo musical é inspirado diretamente em desfiles militares e os tambores servem como suporte para as orquestras de jazz. Também não poderíamos deixar de falar do desenvolvimento do jazz após a proibição. Vamos saber um pouquinho dessa história. Pois é, na década de 1920, a proibição levou os famosos gangsters ricos, geralmente brancos, a se interessar pelos big bands. Os clubes de jazz se desenvolveram ao mesmo tempo e as pessoas iam aos clubes para consumir algo proibido por causa da lei seca e dançar ao ritmo de uma música de jazz improvisada. O baterista é o guardião do tempo e normalmente é pouco valorizado em uma banda e se contenta em marcar o tempo com o bumbo, que muitas vezes substituía o baixo. Em 1930 chegou a era do swing e até os afro-americanos conseguiram espaço, principalmente os bateristas, pela expansão do jazz, que buscaram muitas lojas para poder se abranger. Vamos conhecer essa história também. O clube de jazz se multiplicou em 1930 e a demanda por lojas locais aumentaram, permitindo que afro-americanos, incluindo os bateristas, conseguissem lugar na cena musical da época. Foi o surgimento do swing, essa nota de silêncio adicional que dá um ritmo ternário à música popular contemporânea. Os tontons tornaram o seu lugar e os surdos colocados no chão foram gradualmente aparecendo na paisagem musical. A bateria moderna finalmente veio o dia com a chegada dos pratos. Os brancos começaram a imitar os negros e descobriram jazz e swing music em prestigiadas salas de concertos norte-americanas. Ao mesmo tempo, em Paris, foi desenvolvido o jazz cigano. Enfim, em 1940, e a música não é produzida apenas para poder dançar, e também para ouvir. Vamos conhecer essa história. Uma mudança significativa ocorreu na década de 1940. Agora, a música é produzida para ouvir e não apenas para dançar. E de onde vêm as percussões? O baterista verdadeiro, solista, com a chegada do bebop, se torna um membro solista por si, graças à chegada desse novo segmento. O bebop é caracterizado por um ritmo muito rápido e harmônicos complexos. Kenny Clarke é considerado o inventor desse estilo musical. O baterista vê o seu papel tornar-se cada vez mais importante, uma vez que pode acrescentar um som real à música, além de marcar o seu tempo. O baterista pode realmente expressar sua criatividade, a personalidade. Os fabricantes de instrumentos musicais começaram a oferecer baterias completas, muito parecidas com a que conhecemos hoje. Então, o desenvolvimento do rock and roll e das peles sintéticas na década de 1950 substituíram as peles de animais, facilitando a adaptação dos tons às baterias. E antes de 1957, todas as músicas feitas de bateria foram gravadas por pele de bezerro. O problema era a sua desafinação rápida em função da meteorologia. Se estava quente e úmido, a afinação era mais baixa, e se estava frio e seco, o baterista tinha que molhar a pele para poder tocar um bom som. Mas, apesar de suas desvantagens, a pele de bezerro tem um som único às baterias e ela tinha uma vida mais longa que as peles de plástico.
as décadas de 1950 e 1960 também marcaram o início do rock and roll, tornando a bateria cada vez mais popular entre as gerações mais jovens, como os ouvintes dos Beatles, Led Zeppelin, The Who e outros. O papel dos bateristas de rock foi se tornando cada vez mais poderoso, incentivando os fabricantes a oferecer instrumentos cada vez mais confiáveis e sólidos. Pratos estão ficando mais grossos e pesados para combinar com a forma de tocar dos bateristas. Gradualmente, cada estilo musical define um jeito diferente de tocar na bateria, mesmo que possamos encontrar os estilos de jazz na música rock and roll do Elvis, especialmente em seus primórdios. Também tivemos a chegada do pedal duplo em Red Rock Metal. O estilo Red Rock começou a surgir com as bandas como AC/DC, The Purple, Guns N' Roses. Todas essas ondas nos levou a vários estilos de música. A partir daí veio a bateria eletrônica e tudo mudou. Bateria eletrônica, módulos, sintetizadores e toda a tecnologia que se conhece. Hoje as coisas são diferentes e tudo melhorou em relação à sonoridade e à recepção desse instrumento, inclusive o acesso de qualquer um. Estamos aqui para poder dar aula, inclusive por esse movimento. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Pois bem, aí os bateristas ganharam também com a tecnologia, a bateria eletrônica. Também substituíram algumas baterias, especialmente da música eletrônica. Para aprender a bateria, quando você mora em um apartamento, é mais fácil praticar em uma bateria eletrônica, por exemplo, da Roland ou de alguma marca desse tipo, que vem com borrachas e sensores, e com fone de ouvido você não vai incomodar os seus vizinhos. Pois é, a bateria é um instrumento de sucesso até hoje, e a história da bateria continua sendo encantador para as pessoas. Assim como o instrumento, seja acústica ou eletrônica, ela está sempre recebendo melhorias e se atualizando com o tempo. Algumas marcas fizeram seu nome fabricando baterias no Brasil, como a Pinguim e a Golpe, entre os anos de 1960 e 70. E a Odore, que já é reconhecida mundialmente. No cenário internacional, as marcas que dominaram o mundo, inclusive aqui no Brasil, até hoje, do mercado foram a DW, a Tama, a Pil, a Ludwig, a Sonor, a Yamaha, a Premier e outras que a gente vê por aí, né? Então, se você gostou de saber desse material, vamos começar a estudar o nosso instrumento, a bateria musical. Sejam todos muito bem-vindos. Então é isso, alunos e alunas. Quem não é inscrito no canal, se inscrevam, deixe o seu like, deixe o joinha, marca no sininho. E quem não é aluno pode se inscrever, a gente ainda está aceitando inscrições no curso Música em Foco. Sejam todos bem-vindos aos novatos, e essa foi a aula de hoje, para a gente conhecer um pouquinho sobre esse instrumento magnífico, que já já a gente começa a fazer aulas sobre a utilização de baquetas, de técnicas e muito mais. Até a próxima!